Pessoal, vamos começar aqui. Primeiro, obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado também pela confiança, tá acompanhando a gente aí nessa jornada. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que a gente tem aprendido sobre educação cristã clássica, especificamente, que é algo que eu tenho amado e tenho me debruçado, mas também, dentro dessa perspectiva, poder propor e desafiar famílias também, escolas, dentro de diversas ferramentas, né? Que podem aproximar isso de nós, podem trazer essa realidade da educação cristã clássica para o nosso contexto. Eu sei que quando eu me aproximei pela primeira vez da educação cristã clássica, lá por volta de 2012, quando eu comecei a estudar, parecia algo realmente muito distante da nossa realidade, algo impalpável, né? Uma educação que era academicamente excelente, ao mesmo tempo centrada em Cristo Jesus e querendo ou não, quando eu olhava para estruturas de escolas de educação cristã clássicas, ou mesmo as comunidades americanas, né, de educação domiciliar, eu imaginava que isso era uma realidade que ia demorar muito para chegar no Brasil. Mas Deus, ele sempre nos surpreende, né, e positivamente. E a gente pode ver uma educação cristã e clássica sendo aplicada em diversos contextos, em diversas realidades, viajando aqui pelo interior do Maranhão, encontrei várias famílias que faziam educação domiciliar, que seguiam a educação clássica, em cidades com 7 mil habitantes, uma outra cidade com 14 mil habitantes. Então, realidades bem simples e humildes, onde às vezes a informação ou mesmo o material, né, não chega na mesma velocidade, não tem tão fácil ali acesso, mas mesmo assim o Senhor abençoando e fortalecendo famílias e fazendo com que elas alcancem os objetivos. Então, para mim é muita alegria poder ver tudo isso acontecendo no nosso país. E a tutoria da Classical Press, ela nasce dentro desse contexto, né? Em 2017, foi quando se iniciou o programa do Classical Conversations, com a Gabi e a Renata, junto aí em parceria, né, com a Daiane, que é quem coordena todo o projeto. Eles trouxeram as comunidades de educação domiciliar do Classical Conversations aqui para o Brasil e é um programa muito bom, sensacional, cristão, né, cristocêntrico, que foca na comunidade. E foi muito bom ver a educação clássica crescer também com o CC, né, com o Classical Conversations. E hoje tem mais de 3 mil alunos em todos os estados do Brasil. É algo impressionante daquilo que Deus está fazendo mesmo, que vai além da capacidade humana. O CC, ele vem para servir, vem como um ministério para servir famílias, mas a gente sabe que muitas famílias, elas tanto não se adequam ao CC, como também não têm a disponibilidade de formar comunidades, né? Então, tendo contato principalmente com vários missionários e famílias de contextos difíceis, a gente começou a perceber que, embora o Classical Conversations ele fosse uma bênção, e ele continua sendo uma bênção em muitos contextos, ele torna a possibilidade da educação domiciliar distante de muitas pessoas, né? Para além disso, existem algumas famílias que têm um pouco menos de disponibilidade para a construção de currículo, daquilo que vai ser trabalhado no dia a dia, com seus filhos também, para além do dia de comunidade, e assim por diante, né? Diversas realidades que levam a isso. E aí a gente começou a pensar, né? Isso já lá em 2019, em um currículo que pudesse também servir outras famílias e outros contextos. E foi assim que surgiu a Classical Press, né? A Classical Press surgiu no intento de criar outras ferramentas e programas para ajudar famílias educadoras. Agora, obviamente, um currículo que estava sendo construído, né, 2019 aí, ele demoraria um pouco para ficar pronto, mas a gente tentou fazer um currículo excelente, né? O máximo que nós pudéssemos fazer. Então, a gente entrou em contato com várias editoras americanas que trabalhavam dentro dessa perspectiva de educação cristã clássica. Entrou em contato com todas, na verdade, as editoras. E, de início, nós optaríamos por seguir todo o currículo da Veritas Press, que é a maior editora de educação clássica que tem lá nos Estados Unidos. Mas nós imaginamos que, compondo um currículo com os melhores conteúdos de todas as editoras, nós poderíamos servir muito mais o nosso país. Não que a gente não vá produzir outros materiais, né?
mas a gente pensou, primeiro vamos criar uma base bem sólida e depois trazer outras opções também, né, para as famílias. Então a gente pegou aquilo que tinha de melhor na Veritas Press e a gente continua com uma parceria muito boa com a Veritas Press, grande parte do currículo segue aquilo que eles se propõem lá, mas a gente foi atrás de outros também, como a Memory Press, que trabalha com material de lógica sensacional, Apologia, que trabalha com ciência, e a gente já tem trabalhado o currículo de ciência para publicação, tanto do Fundamental 1 como do Fundamental 2, a Canon Press também, que nasce ali com a Escola Logos, com a Universidade New St. Andrews, e o próprio material da Classical Conversation, a gente conversou com eles para licenciar alguns materiais que pudessem estar disponíveis também para as famílias que não fizessem parte do CC. Então, foi assim que a gente compôs esse currículo. A ideia é ter o melhor de um material cristão clássico que já foi utilizado, que já foi aplicado, né? Porque a gente não queria que as nossas crianças fossem experimentos, mas até seguindo a perspectiva da educação clássica, a gente queria que fosse algo robusto, de fato, já testado e um caminho muito sólido para que a gente pudesse ensinar nossas crianças. Esse currículo da Classical Press, ele começou a atender escolas também, e ele não mudou em nada dentro do seu modelo para atender essas escolas. A gente quer que as escolas se aproximem cada vez mais do modelo de educação domiciliar, porque a gente entende que a família é o centro de formação. Então, que bom se nós tivéssemos escolas cristãs em todos os estados que comunicassem essa visão, né? E que pudessem atender um público cada vez maior de famílias, até para ser um suporte, talvez, para as famílias educadoras em si. Enfim, a gente tem orado e sonhado com tudo isso para que nós sejamos de fato um caminho, né? Uma nação que expressa essa visão de uma comunidade educadora. Igrejas saudáveis, famílias saudáveis que educam os seus filhos e que compartilham dos seus dons e talentos para ajudar outras famílias que talvez não tenham essas mesmas possibilidades. Então, é um convite, né? Antes de qualquer coisa, fazer parte desse movimento no nosso país de oração e de intercessão, de fato, para que essa realidade de famílias envolvidas em educação, comunidades envolvidas em educação, seja algo que continue crescendo cada vez mais dentro da perspectiva cristã, para que a gente possa formar, de fato, uma futura geração que seja forte, né? O diferencial da Classical Press é que ela segue essa metodologia clássica, né? Então, a gente foca no domínio do conteúdo e a gente não quer crianças medianas, como o sistema moderno faz em suas avaliações, mas a gente deseja que elas alcancem todos os objetivos que elas precisam alcançar, para que elas possam florescer em todo o seu potencial. Então, foco no domínio, para que elas dominem, conheçam o conteúdo, saibam manusear esse conteúdo, foco também na clareza e naquilo que é essencial. Então, ao invés de sobrecarregar o currículo com datas comemorativas ou maquiagens, né, lúdicas, como a educação moderna, a gente quer ser claro para os nossos alunos e para os nossos filhos, para que ele entenda o que é essencial, para ele entenda aquilo que é fundamental e que ele precisa aprender, para que ele guarde no seu coração e na sua mente, mas sem deixar esse aspecto do maravilhamento que nós trabalhamos bastante através das narrativas. Então, esse é o caminho que a gente tem para o currículo da Classical Press. Foco no essencial, clareza no foco no domínio, clareza no essencial, dentro de um ambiente, né, de integração e maravilhamento. E eu já falei um pouco também, se você quiser, pode assistir uma palestra que tem lá no nosso canal no YouTube, que se chama Esse Currículo é Clássico? Como Entender um Currículo Clássico? Aí a gente vai falar sobre esses três pontos aí: o foco no domínio, a clareza no essencial e a integração e maravilhamento que precisa fazer parte do currículo. De 2019 para 2023, então, pela graça e misericórdia de Deus, a gente vem traduzindo materiais, adaptando esses materiais dentro do contexto do nosso país. A gente falou um pouquinho algumas semanas atrás, quando se dirigia mais especificamente para as escolas, sobre a questão da BNCC, que é uma mordaça muito grande para a educação do Brasil, mas a gente tem como superar essa BNCC. Ela não precisa ser o grande vilão, né? Nós não precisamos nos escravizar por ela. Não precisamos desenvolver um currículo a partir dela.
mas podemos desenvolver um currículo sólido e cristão e então responder tranquilamente às demandas superficiais que essa BNCC nos apresenta. Então, a gente tomou cuidado também na Classical Press, né, diferente do que a gente fez com o currículo do CC, que ele vem diretamente dos Estados Unidos e não tem muitas adaptações. Com a Classical Press, a gente tomou esse cuidado de criar pontes para comunicar essa, essa resposta, né, àquilo que é exigido no nosso processo educacional. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está dentro de um contexto muito instável juridicamente. O nosso país não nos protege em nossos direitos, principalmente no que se refere à educação domiciliar. Então, quando nós pensamos no currículo da Classical Press, a gente pensou, precisamos também construir uma resposta para o Ministério da Educação, para as secretarias de educação, de que a gente corresponde e, como é que eu posso dizer? Dar uma resposta diante das exigências que eles têm, né? Pensando no quê? Pensando no registro desses conteúdos, daquilo que está sendo apresentado para as crianças, caso a gente caia dentro de um conselho tutelar ou algum desafio mais específico, eu tenho como mostrar que o meu currículo não é arbitrário, né? Mas que ele tem e ele apresenta diretrizes daquilo que está em comum acordo dentro do nosso país. Então, mais uma vez, isso é importante a gente frisar. A gente não constrói um currículo a partir da BNCC e a gente entende que a BNCC é extremamente fraca e prejudicial para a educação do nosso país, mas a gente consegue tranquilamente, dentro de um currículo cristão e clássico e sólido, responder às demandas que a BNCC nos apresenta, e esse foi o nosso cuidado na Classical Press. Então, as famílias que adotam o material da Classical Press, o currículo da Classical Press em si, elas conseguem desenvolver, né, conseguem apresentar para a Secretaria de Educação ou alguma coisa que ela precisa apresentar, como esse currículo responde às demandas que são exigidas no nosso país. Dentro disso, então, a gente cobriu todas as matérias hoje, todas as matérias que podem ser vistas como essenciais, fundamentais aí dentro de um currículo infantil. Então, a gente começa a trabalhar no material da Classical Press com as crianças de 4 anos, porque é onde a gente acredita que se inicia um currículo formal. Antes disso, a gente vai trabalhar virtudes e hábitos. A partir de 4 anos de idade, a gente inicia um currículo formal, onde a gente trabalha a linguagem, que é a alfabetização, por meio da alfabetização fônica. Então, ele vai trabalhar as habilidades de pré-alfabetização com 4 anos, já trabalhar o início de artes também, a percepção visual, percepção artística, compreensão e apreciação de artes e de música, o currículo de Bíblia, de matemática, de ciência e de percepção e lógica, que também vai ajudá-lo aí no desenvolvimento da alfabetização. De 5 anos e 6 anos de idade, que seria aí o correspondente ao primeiro ano, a gente também atende a alfabetização e aí a gente trabalha os sons da criação, que é um material que vocês já conhecem, que trabalha a alfabetização simples e depois a alfabetização avançada, com foco em influência. Mais uma vez, belas artes, com a apreciação tanto das artes dentro da história, das artes como também da música. Continua o currículo de Bíblia, de matemática, de ciência, e é introduzido aí o currículo de história e geografia, né? Do segundo ao quinto ano, a gente trabalha também a linguagem, só que agora a gente vai desenvolver ainda mais a fluência para que ele chegue à fluência plena, e essa fluência envolve a compreensão e a apresentação de textos também. Então a gente está trabalhando literatura aí de modo muito muito forte. A gente começa a introduzir uma literatura clássica, continua trabalhando o currículo de artes, o currículo de história e Bíblia, agora eles passam a ser integrados, então você não tem uma separação entre história e Bíblia, mas você vê o currículo de história se desenvolvendo em paralelo com aquilo que Deus está fazendo no plano geral do seu povo. A gente tem um currículo de geografia também que conversa com o currículo de história e de Bíblia, o currículo de matemática e o currículo de ciência. Então, a tutoria que a gente monta hoje, né, diferente dos anos anteriores, que a gente tinha um foco muito grande na alfabetização, as tutorias que a gente vai começar a oferecer em 2024 é uma tutoria que vai cobrir
todos os conteúdos básicos de um currículo infantil, né? Dando suporte de material, de acompanhamento para os pais que queiram aplicar esse currículo com seus filhos dentro de uma perspectiva cristã clássica, né? Além de pensar no currículo, né, a gente tem todos os cronogramas com os planos de aulas semanais, a gente tem recursos pedagógicos, porque agora a gente vai conseguir disponibilizar todas as músicas do currículo que a gente utiliza, as atividades extras, os planos de avaliação. Teremos encontros bimestrais para treinamentos, falando especificamente sobre educação cristã clássica. Eu pretendo, orem por isso, meu desejo é continuar também com a nossa jornada clássica de 15 em 15 dias, para poder compartilhar de um pensamento clássico mesmo. Eu acho que a gente precisa divulgar e começar a pensar em questões mais profundas sobre a educação clássica e de como isso se aplica dentro da nossa realidade, além de um suporte pedagógico via WhatsApp, né, que vai estar disponível todas as manhãs. Então, na parte da manhã, a gente vai ter pessoas que já têm experiência na aplicação da educação clássica no contexto da escola e no contexto da educação domiciliar, e essas pessoas vão estar disponíveis para dar alguma orientação específica sobre o material, ou para lidar com algum problema ou desafio específico que a criança tenha, uma dificuldade de aprendizagem, quais são os caminhos possíveis e quais são atividades extras que ele pode fazer ou desempenhar. Então, nossa ideia é facilitar, de fato, para uma família que está mais distante, que talvez não tenha contato o tempo todo com livrarias e tudo mais, ou uma família que queira um plano mais mastigado, de fato, daquilo que ela vai fazer a cada dia dentro do seu programa, do seu cronograma semanal, né? Com a mesma flexibilidade que a educação ah, domiciliar oferece. Então, a gente tenta facilitar. Em um só lugar, o pai ele vai ter todo o cronograma e planejamento, assim como também vai receber os materiais na sua casa para poder aplicar o material durante o ano, né? Ah, e aí, qual é o caminho, qual é a jornada para isso? É a escolha do nível, e aí é importante que o pai entenda qual é o nível que o seu filho está, entre aí os 4 e os 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, né? A compra da tutoria e dos materiais na loja online. Então, ele vai comprar a tutoria e os materiais, vai receber tudo que ele precisa em casa. Então, todos os livros, todas as apostilas, tudo que ele vai precisar, ele vai receber em casa e ele vai conseguir colocar isso em prática através da plataforma de acompanhamento, né? Então, o que é essa plataforma? Esse sistema online é um ambiente virtual que a gente tentou fazer o mais intuitivo possível. A gente já vem testando também, né, com as tutorias de alfabetização para tornar isso cada vez mais intuitivo e fácil e de fácil acesso para os pais, para que eles possam utilizar o material, além de ter contato também com essa comunidade de pais educadores que estão fazendo uso do material também ao redor do Brasil. Então, além de todo o conteúdo que vai ser disponibilizado, o pai também vai ter essa comunidade ali para compartilhar suas ideias e para poder pegar algumas ideias também, sugestões para a educação domiciliar, para a sua realidade de educação domiciliar, certo? Então, só um pouco aí do que a gente vai ter dentro desse plano. A gente vai ter o scope sequência, para que o pai visualize o todo do processo, então, onde a criança está, para onde ela vai chegar, né? Essa visão geral do desenvolvimento da criança naquele ano. O suporte pedagógico, como eu comentei a vocês, pela manhã, né? Essa equipe vai estar disponível para atender os pais dentro das suas dúvidas. O planejamento semanal, com guia de orientação para metodologia, para os pais aplicarem tudo isso à luz de uma educação cristã clássica. Projetos de autodidatismo, que são projetos de pesquisa, que a criança vai ser estimulada ao autodidatismo e o desenvolvimento também da retórica desde o início da sua formação. Tem os quadros de memorização, que é o foco naquilo que é essencial. Então, ele sabe o que é que ele precisa memorizar dentro do conteúdo e pode passar por esse quadro de memorização todos os dias para revisar o conteúdo que ele está vendo, para relembrar as canções, as músicas e os poemas que ajudam, né, a fixar o conteúdo e orientações avaliativas, né? A gente acha isso extremamente importante. Muitas vezes os pais se sentem inseguros se as crianças estão ou não alcançando os objetivos. Então, a gente está criando também, dentro dessa plataforma, dentro desse sistema,
uma orientação para que os pais possam aplicar avaliações de acompanhamento e de rendimento da criança. Obviamente que não no modelo da escola, né? Não é uma avaliação escrita, onde ele vai marcar ou responder questões, mas de um modo muito simples, natural ali, onde o pai possa ter esse feedback dos conteúdos que foram dominados e quais são as áreas que ele precisa reforçar com a criança, certo? Então, isso é um pouco daquilo que a gente vai ver no sistema. Eu quero mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que vai ser essa plataforma. Então, ela vai acontecer no Google, você vai receber o seu acesso no Google e você já tem o contato ali dentro da turma, né, que você ah, escolheu no seu serviço. E aí, em atividades, você tem toda a formação continuada, que já vão ter alguns cursos aqui disponíveis, né? Os vídeos, por exemplo, da jornada clássica, mas outros cursos também ficarão disponíveis aqui. E a gente vai ter um agendamento de 2 em 2 meses. A gente tem encontros para trabalhar temas específicos, não só comigo, mas também com os autores da Classical Press. O guia do pai, do professor, né? Onde ele vai receber as orientações gerais, o plano mestre das matérias, entender esse calendário unificado e como serão desenvolvidos os projetos diante do ano. Então, ele vai saber como o ano dele vai ser planejado, ele já vai ter esse ano planejado diante dele para que ele possa visualizar onde ele vai chegar. E as unidades com os recursos, os planos de aula, os livros digitais que ele vai poder acessar. Digamos, ele não está em casa, esqueceu o livro, precisou viajar, ele consegue acessar esses livros virtualmente, assim como também outros recursos, atividades extras, músicas e assim por diante, certo? Eu separei aqui algumas visualizações também para mostrar para vocês. Então, isso aqui seria o planejamento semanal. Então, aqui é a primeira semana, né? Das 32 semanas, o currículo da Classical Press, ele trabalha com 32 semanas, né? Então, você vai saber aí onde jogar as semanas, como trabalhar essas semanas dentro do seu calendário, né? Então, tem essa flexibilidade. Então, você só precisa saber em qual semana você está para poder seguir o cronograma, liberando aí as crianças na semana que você não vai poder, né? Então, ele está aqui na primeira semana, digamos, tem os 5 dias, né, de segunda a sexta-feira, e aqui as orientações do que vai ser trabalhado naquela semana dentro de cada matéria. Se tiver algum outro assunto, alguma outra atividade que ele faça, o pai pode acrescentar aqui também, certo? E aí, dia a dia, você tem a orientação específica daquilo que vai ser feito com o seu filho dentro dessas atividades, né? Então, você já tem um planejamento semanal, ó, segunda semana, terceira semana e assim por diante. Você já tem todo o planejamento semanal e anual, e aí você vai trabalhar para a aplicação desse planejamento. Se você quiser olhar também quais são as habilidades que ele precisa dominar, então você já tem um checklist aqui de quais são as habilidades que ele vai trabalhar dentro daquele bimestre, dentro daquelas 8 semanas, né? Então a gente trabalha aí de 8 em 8 semanas, e aí você sabe exatamente quais são as habilidades que o seu filho adquiriu e pode ir colocando essas observações ao longo do processo. Temos o quadro de memorização, então você tem aqui de modo muito resumido tudo aquilo que ele está estudando, e aí você vai repassando isso aqui com ele todos os dias, através de canções que a gente tem, de gestos, de coreografia, ou simplesmente através das perguntas, né? Via de regra, a gente pega esse quadro de memorização e orienta o pai separar um espaço na parede para que ele possa utilizar, né? E colocar também ali elementos visuais. Então, tem as perguntinhas sobre português, que ele vai estudar durante todo o bimestre, tem as perguntas de ciência, de geografia, aquilo que ele está estudando em matemática, em Bíblia, em artes, né? E aqui pode colocar também o que ele vai estudar em inglês. Então, o quadro de memorização, ele é utilizado para tirar, né, para trazer as informações da memória de curto prazo e levá-las para o longo prazo. Como? Através da constância, da intensidade e da repetição. Então, a ideia é fazer diferente do que a escola faz. Ao invés da gente estudar português uma vez na semana e só tocar isso agora de novo na outra semana, a gente revisa todos os conteúdos de modo leve no início do dia, antes de entrar mais especificamente dentro de uma matéria. E aí, todos os dias, repetindo aquele conteúdo e memorizando aquelas canções e recitando aqueles poemas,
Isso vai facilitar para que essa informação saia da memória de curto prazo e venha para a memória de longo prazo, né? Ah, ok. Projetos, como eu falei para vocês. Os projetos, eles têm a data de apresentação que você pode colocar, o nome do seu filho, quem ajudou ele a fazer esse projeto. É importante que um adulto esteja junto com ele, né, principalmente no início. E orientações aqui de como ele pode desenvolver esse projeto, perguntas básicas e aquilo que ele vai pesquisar para apresentar. E aí é importante juntar a família ou amigos ou mesmo a comunidade para que ele possa apresentar esse projeto de autodidatismo. E aí, ó, a gente separou esses projetos pensando nos livros e nos assuntos. Por que que a gente especificou livros e assuntos? Porque esses projetos, eles precisam ser desenvolvidos dentro do interesse da criança. Então, o currículo, ele já é rígido, já é fixo, né? Você está apresentando os conteúdos para o seu filho. Mas dentro desse processo de ensinar e apresentar esses conteúdos, pode ser que algum conteúdo específico chame muito a atenção dele. E aí a gente pode aproveitar isso para despertar nele esse senso de autodidatismo, que nada mais é que aprender a pesquisar, organizar ideias e trazer uma aplicação para essas ideias através da comunicação e da linguagem, né? Então, se ele desenvolve essa habilidade desde criança, isso vai ser muito mais fácil para ele no desenvolvimento da sua formação acadêmica. Então, esses são alguns dos recursos aqui que a gente vai ter na plataforma, mas eu queria agradecer aí a paciência de todos vocês e também a confiança, né, que vocês têm demonstrado aí desde o início. Isso é um prazer muito grande poder ver como Deus tem trabalhado e também nos abençoado aí, trazido pessoas para apoiar e para fazer parte desse projeto, tá bom? Eu agradeço aí o pessoal dizendo que foi excelente, vai ficar gravado sim. Ah, e é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu vou manter o grupo aberto lá, e aí vocês podem tirar mais algumas dúvidas específicas. E eu vou fazer uma mensagem organizada também, para que vocês possam ter acesso tanto ao demonstração de interesse, o link de demonstração de interesse, como o catálogo do que vai ser visto dentro de cada ano, viu? Deus abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus.